Boa tarde. Brasadames, advogado criminalista, contato 11 98545 4271. Advogado no júri, pode abandonar o plenário? Veja, existe aí algumas controvérsias a respeito disso. Existem duas linhas aí de interpretação jurídica, né? Há alguns aí que diz o seguinte, que não pode abandonar o plenário sob pena de multa de 1 a 10 salário mínimo. Mas, veja só, o Código de Processo Penal não tem nada especificando que o advogado não pode abandonar o plenário. O artigo 265 do Código de Processo Penal, ele não diz respeito ao abandono do plenário, ele diz respeito ao abandono da causa, ou seja, o abandono do processo, sem uma justificativa adequada, justa, pertinente ao caso concreto. Eu vou dar uma lidinha aqui rapidinho para vocês ter uma ideia no que diz o artigo 265. Olha aqui. O defensor não poderá abandonar o processo, senão por motivo imperioso. Ou seja, se tiver um motivo justo que cabe naquela situação, tipo, estou doente, estou com problema no coração, tal, não tem problema nenhum, não vai ser aplicado multa nenhuma. Comunicando previamente ao juiz, sob pena de multa de 10 a 100 salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções administrativas. Tem que comunicar o juiz previamente, lógico, né? Senão, pode levar uma multa e ainda vai ter consequências lá na OAB. Pode ter uma consequência lá. Existe uma outra linha que diz que, na verdade, se aplicou a multa, não pode ter consequência lá, sob pena de aplicar o bis in idem, dupla punição referente ao mesmo caso. Perfeito? Esta é uma interpretação fixa, legal, tá? Uma interpretação que se extrai do Código de Processo Penal. Uma outra interpretação que se extrai do Código de Processo Penal fala especificamente do MP e do advogado, que é o artigo 455 e do artigo 456 também do Código de Processo Penal. Veja que o 455 diz o seguinte: ele não vai dizer diretamente abandonar o plenário, mas vai dar a interpretação de que o problema está relacionado ao plenário, já que o assunto nosso aqui é o plenário, certo? Se o MP não comparecer, o juiz-presidente adiará o julgamento para o primeiro dia desimpedido da mesma reunião, cientificados as partes e as testemunhas. Aí, né, ele vai falar aqui no parágrafo único: se a ausência não for justificada, aquele mesmo motivo imperioso, necessário e cabível no caso concreto, né? Se a ausência não for justificada, o fato será imediatamente comunicado à Procuradoria-Geral da Justiça, com a data designada para uma nova sessão. Então veja que o MP também pode levar lá uma punição administrativa. 456 vai falar do advogado. Se a falta sem escusa legítima for do advogado do acusado, e se o outro não for por este constituído, o fato será imediatamente comunicado ao presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, com a data designada para a nova sessão. Então, senhores, veja que o Código de Processo Penal, ele não fala do plenário, diretamente do plenário. Existe uma outra linha, inclusive, eu não vou comentar aqui, mas existe uma súmula a respeito disso do STF, salvo engano, a súmula é 523 do STF, né? Não vou comentar essa súmula aqui para não esticar o nosso assunto, mas veja só que o STJ, o STF de certa forma aceita, viu?
aceita o abandono lá do advogado no plenário, desde que seja comprovado a necessidade, certo? E existem algumas coisinhas que podem comprovar a necessidade que acontece dentro do plenário. Isso, gente, quem não atua no júri não faz a mínima ideia de que aquilo que está acontecendo poderia levar a uma causa de abandono, sem a aplicação da multa e sem a aplicação da penalidade pela OAB. Eu vou dizer aqui a respeito disso. Já o STJ já não entende dessa forma. Ora ele entende dessa forma e ora ele entende de uma outra forma. Por exemplo, condutas ilegais. Condutas ilegais são aquelas condutas que enfrentam os problemas do júri, os problemas da sessão do júri. Todo mundo fala aí, olha, júri é um teatro. Mas também não é. Não pode ser um teatro. Não pode ser somente um teatro. Ele pode ser um teatro desde que você obedeça os termos legais. Agora, se você fizer um teatro e não estiver obedecendo os termos legais, você está aí infringindo as condutas legais pertinentes ao tribunal do júri, à sessão especificamente, ao plenário. E isso aí pode dar para uma das partes, tanto o advogado, tanto quanto ao MP, de abandonar o júri. Esse, pelo menos, é o meu entendimento. E não ter nenhuma consequência, nem financeira e nem administrativa. Por exemplo, existem situações em que o advogado ele fica exclusivamente fazendo teatro e atacando a pessoa da vítima. Teatro que não esteja amparado pela legislação, certo? Uma das condutas, tanto a defesa, tanto quanto ao MP, ele pega lá um papelzinho lá, vai lá atrás do acusado lá, um papelzinho escrito lá, né? Tá com pena? Leva para casa e fica dando risadinha lá atrás do acusado, tá? Enquanto o advogado está falando. Ou ele vai atrás do advogado, andando lá, fica, tá coçando a cabeça e escreve assim, tá com pena, leva para casa, não sei o que e tal. Isso aí é uma ofensa à honra do acusado e é uma ofensa ao trabalho do advogado. E o advogado também não pode fazer isso. Isso é uma ofensa e isso contraria os ditames da conduta, daquela conduta que nós todos temos que ter. Uma probidade com o outro, um bom tratamento com o outro, mesmo que seja adversário. Isso acontece também no jogo de futebol, acontece na luta, em que a pessoa fica brincando, fica lá desrespeitando o outro e tal. No futebol é muito comum quando um dá um drible no outro, e depois dá de novo, 2, 3 dribles, e o outro já dá o troco. Senta ali o pé. E aqui não é muito diferente não, só não vai sentar o pé, mas ele vai virar a cara e vai embora e vai falar para o juiz, olha, ele está me ofendendo aqui, assim, está ofendendo o meu cliente, isso não é conduta legal, né? Fique registrado em ata que eu estou abandonando por causa disso, certo? E eu estou pedindo desde já, não comunique ao OAB e também não me aplique multa, porque o culpado aqui de eu estar saindo é o fulano de tal, é o MP. Ou o MP pode fazer isso também, é o advogado, o culpado é o advogado. Então veja que isso aqui é uma coisa que mexe diretamente com o brilho do profissional. E existe uma outra situação pertinente ao caso também. Torcida pública. A plateia está lá, né? E a plateia fica falando lá, né? Condena, 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 absolve, é bandido mesmo, tem que não sei o quê. Isso também é causa de abandono, certo? Por quê? Porque o juiz tem que tomar providência para que isto não aconteça. E se ele não tomar providência nenhuma, o senhor peça lá para constar na bendita ata e vai embora para casa. Vai tomar a sua cervejinha, não fique passando vergonha lá não. Porque lá não é lugar de amador, não é lugar de ficar passando vergonha, certo? Esse é mais um item interessante que às vezes o STJ está de um lado e às vezes ele está do outro. Outro item interessante aqui, né? O comunicado fica lá conversando, o jurado fica lá conversando com um outro jurado, até fazendo piadinha a respeito da situação, né? Olha, é bandido mesmo, né?
tá até algemado, não sei o que, e dá risadinha para lá e para cá, e o juiz não toma providência nenhuma. O jurado não pode se comunicar em hipótese nenhuma, principalmente na hora do plenário. Em outras situações, ele até pode se comunicar, mas não pode falar a respeito do processo. Se o juiz não tomar providência, você é advogado, você é MP, tem que bater na porta do juiz e pedir para que ele conste em ata e vá tomar sua cervejinha. É melhor do que ficar lá passando vergonha, certo? Outra questão interessante, testemunha sendo ameaçada, às vezes pelo réu e às vezes por uma outra pessoa que está lá no plenário e o juiz não toma providência nenhuma, ou o MP também não toma providência nenhuma e também nem o advogado toma providência. Então, a parte interessada pode sim abandonar, certo? E peça para constar em ata, sempre. Não esqueça disso. Constar em ata é uma defesa técnica profissional, tanto profissional no sentido de o juiz comunicar à OAB, né? Tanto quanto profissional no sentido de você entrar com recursos, entrar com petições, etc. Certo? De tudo isso, abandonado lá o plenário, o juiz tem que fazer o quê? Ele tem que marcar uma nova sessão, certo? Chamar aquele advogado, digamos que se for advogado, chamar aquele advogado, né, para fazer a nova sessão. E se aquele advogado não comparecer, ele já tem que ter, quando ele marcou lá a nova sessão, já oficia a Defensoria Pública ou prepara um dativo. Para, olha, eventualmente se o advogado não chegar aqui, né, ou o MP não chegar aqui, que venha um outro promotor, né, ou então que venha um outro advogado da Defensoria, mas o júri não pode parar. O júri tem que seguir, porque o processo é uma marcha, e é uma marcha que anda para frente. Às vezes anda para o lado, mas mesmo andando para o lado, ele anda um pouquinho para frente, meio que 40 graus, 30 graus. Mas o rito do processo é andar para frente. Não pode enrolar e ficar remarcando sessões, e remarcando, certo? Então veja que abandonar o plenário, gente, advogado criminalista, pelo amor de Deus, se você pensa em abandonar o plenário, que seja lá por uma estratégia defensiva, pelo amor de Deus, não faça isso não, isso é muito feio, é uma vergonha, é um vexame fazer isso aí. É a mesma coisa que um lutador de boxe, subir no ringue e ficar com medo de enfrentar o adversário e deitar no chão lá e fingir que já está passando mal e que não vai enfrentar o adversário. Ou é o mesmo que um soldado que vai para a guerra e volta correndo para casa pedindo socorro para a mãe ou para o pai. Perfeito? Então, fica aí algumas orientações, esse pequeno comentário a respeito de abandona ou não abandona o plenário. Abraço, até a próxima!